feche os seus olhos, peça ao Espírito Santo para falar com você nessa manhã, porque nada pode acontecer se Ele não falar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos, que haja revelação, unção e vida sendo ministrada nesse lugar. Espírito Santo de Deus, que o espírito de fé, de ousadia, seja ministrado nesse lugar, que haja curas acontecendo aqui, enquanto nós falamos da Tua palavra, falamos da Tua graça e da Tua verdade. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, manifesta Cristo por meio da palavra, em nome de Jesus nós te pedimos. Irmãos, Cristo é o centro de tudo. Fala assim comigo, Cristo é o centro de tudo. Sabe, aqui, insistentemente, nós temos ensinado que Cristo é o centro. Sabe, não existe aqui, nos púlpitos aos domingos, alguém que se levanta para falar para você 10 ferramentas, 10 formas para você alcançar o sucesso. Porque nós não cremos nisso. Nós cremos que o sucesso da sua vida está baseado em Cristo ser o centro da sua vida. E não é só o sucesso do tempo presente, mas é o sucesso da sua eternidade. E eu não venho aqui, então, aos domingos, te dar ferramentas para você melhorar, simplesmente. Eu não venho aqui, aos domingos, pregar sobre as minhas experiências, as minhas virtudes. Porque as minhas experiências, as minhas virtudes têm lá o seu valor, mas nós não estamos aqui para falar delas, nós estamos para falar das experiências de Cristo. Sabe, e não tem coisa melhor na sua vida, quando você tem uma experiência com Cristo. Quantos desejam ter uma experiência com Cristo? Então, qual seja a sua necessidade hoje? Por mais difícil que seja ela física, emocional, mental, social, financeira, a solução dessa necessidade está na grande revelação de Cristo. Quantos tem uma Bíblia aí impressa em papel? Alguém tem ela aí? Pode levantar para mim? Porque assim, é quase um milagre nos cultos ter isso hoje. Levanta ela aí para mim. Isso aí, tudo que está escrito, Deus colocou aí. Não foi para preencher espaço, foi para anunciar a Cristo. Então, Cristo está em cada página dessa Bíblia que você está vendo. O meu desafio é conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Dia após dia, você conhecer a Jesus e fazer dele conhecido. Amém? Então, quando Jesus é revelado, quando Jesus é manifestado, quando os olhos se abrem, quando a ficha cai, você já ouviu essa expressão? A ficha caiu. Jesus, então, é revelado. Sabe o que acontece? Fala para a pessoa que está ao seu lado. O pobre prospera. O cego vê. O rico compartilha. O ladrão devolve. Fala para ele. A prostituta se torna uma discípula de Jesus. Fala. O tímido fica ousado. O fraco fica forte. O pecador é proclamado justo. Fala, irmãos. O doente é curado. O morto é ressuscitado. Então qual que é o segredo? Cristo ser manifestado. Não importa qual problema que seja que está passando, Cristo tem que ser manifestado na sua vida. Quando Cristo é manifestado, quando você vê Jesus, essas coisas todas se dissipam e vem a paz e a abundância sobre a sua vida. Só quem crê diz amém. Sabe, eu te desafio então a aprender de Jesus. Eu te desafio a ver Jesus nas Escrituras. Nas Escrituras tem muitas dicas interessantes? Tem. E como eu disse, elas têm o seu valor também. Mas eu quero te desafiar a ir mais profundo, a enxergar Jesus no Velho Testamento, que está lá encoberto, em alguns símbolos. E ver Jesus revelado no Novo Testamento. Na medida que você conhece a Cristo, você vai sendo liberto. Na medida que você conhece a Cristo, você vai sendo abençoado. Nenhuma das pessoas que estiveram diante do Senhor, que viram o Senhor, saíram de lá sem ser abençoados. Nenhuma. E eu te convido diariamente a ver Jesus. Sabe, todas as vezes que Jesus é revelado, existe uma característica interessante. Boas novas são anunciadas. Sabe, não é anunciado medo, não é anunciada acusação, não é anunciado
enfermidade. O que é anunciado são boas novas. Pastor, mas o que são boas novas? Boas notícias. Expectativa de boas coisas. Quando você então tem revelação de Jesus, você tem expectativa de coisas boas que vão acontecer na sua vida. O problema é que o crente muitas vezes acha que tem que viver mal. E acha que isso é o normal. E quando acontece algumas faíscas de algumas coisas boas, eles... Mas não é assim. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele vive com a expectativa de boas coisas. Mas pastor, bateram no meu carro. Expectativa de boas coisas. Deus vai me dar um carro novo agora. Sabe? O seu coração tem que ser cultivado a cada dia com a expectativa de boas coisas. Por que eu estou te falando isso? Isaías 61. Jesus, ele leu Isaías 61 quando ele estava começando seu ministério. E olha só o que diz em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A pregação de Jesus tem que produzir boas novas. A pregação de Jesus tem que produzir boas notícias para você. A pregação a respeito de Cristo vai produzir boas notícias para a sua vida. E essas boas notícias são bênçãos, salvação, restauração, graça, favor de Deus na sua vida. Todas as vezes que alguém se levanta para falar de Jesus, boas notícias têm acompanhado a essa mensagem. Quantos querem ouvir de boas notícias hoje? Porque, irmãos, as más notícias, a acusação, a condenação, eu deixo para o ministério que o diabo tem, que eu não tenho parte com ele. Mas as boas notícias, que é o ministério de Jesus, que ele proclama, tem que ser anunciada aos domingos. Tem que ser anunciada na sua casa. Tem que ser anunciada para os seus amigos. Tem que ser anunciada para os seus filhos. Quantos são portadores das boas notícias aqui? Aleluia. Sabe, então quando um sinal de que Jesus é anunciado, juntamente com ele sempre virá o anúncio das boas novas. Então, enquanto eu falo nesse lugar, irmãos, a respeito dele, eu peço para que você fique atento agora, porque boas novas estão chegando sobre a sua vida. Tem aqui nesse lugar a expectativa de boas coisas, porque bênçãos de Deus vão chegar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí agora, me esquece um pouco. Só um minuto, porque eu estou recebendo boas notícias aqui. E eu quero ser abençoado nesse lugar. Amém. Quantos são discípulos de Jesus? Amém. A Bíblia fala a respeito de 2 discípulos de Jesus. Jesus, ele tinha acabado de ressuscitar. E ele se manifestou para algumas mulheres. Depois, Pedro foi lá ver se Jesus estava no túmulo e ele não estava. Ele sai correndo e volta para contar para os outros discípulos. Mas a Bíblia fala que no mesmo dia, 2 discípulos tomaram o caminho para Emaús. Emaús é uma cidade próxima de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, a Bíblia fala que Jesus chegou perto deles e começou a acompanhá-los durante esse caminho. Em Lucas capítulo 24, verso 17, um pouquinho antes, a Bíblia fala que eles estavam tristes. Jesus tinha acabado de ressuscitar. E a Bíblia fala que os discípulos estavam o quê? Tristes. Sabe, um sinal que você não tem revelação de Jesus é que você anda triste ainda. Um sinal que você ainda não percebeu o que Cristo fez é que você ainda anda triste. E nessa manhã eu quero que você ande feliz, alegre, radiante, porque a vida de Deus brota no seu interior. A vida de ressurreição, aquela que levantou Jesus dos mortos, está dentro de você. E ela tem que te fazer feliz, filho. E o interessante então, que os olhos dos discípulos estavam tristes, turvos. E eles não reconheceram Jesus.
Jesus ressuscitou, e eles eram discípulos, caminharam com Jesus, mas eles não reconheceram Jesus. E em Lucas, então, capítulo 24, verso 17, a Bíblia diz o seguinte: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que você caminha? E eles pararam entristecidos. Sabe um outro sinal? Quando você não tem revelação de Jesus, você vive preocupado. E olha que interessante. Os próprios discípulos estavam preocupados e entristecidos. Sabe, eu não quero que você ande por aí preocupado. Porque o próprio Cristo está chegando diante de nós aqui agora, e nós muitas vezes não o reconhecemos. O próprio Senhor Jesus está falando com você, talvez aí nessa cadeira, e você não está percebendo ainda a voz, mas você vai perceber. E na medida que você percebe essa voz, a preocupação começa a sair. Pastor, mas eu tenho que pagar as minhas contas. Pastor, mas eu tenho que dar um ensino para os meus filhos. Pastor, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. À medida que você vai tendo revelação de Jesus, o eu tenho vai saindo, e ele vai fazendo. Na medida que você vai tendo revelação de quem Jesus é e o que ele fez, o eu tenho sai do seu vocabulário, e você começa a declarar: ele faz por mim, ele vai adiante de mim, e a preocupação começa a ir embora. Consequentemente, a tristeza também vai embora. Vocês estão comigo, irmãos? Como eu disse, quem está entristecido não vê a boa notícia. Em Lucas capítulo 24, verso 19 em diante, eu quero que vocês imaginem a cena agora. Jesus então se manifestou para eles, mas eles não viram que era Jesus. E eles pararam entristecidos agora. E Jesus começou uma conversa com esse pessoal aqui. E Jesus disse, e ele lhes perguntou: quais? Antes disso, os dois discípulos falaram para Jesus: você não está sabendo o que aconteceu aqui em Jerusalém há 3 dias atrás? Foi notório para todo mundo está sabendo dessa história, você não está sabendo? Como que você está perguntando para a gente o que aconteceu? Por que a gente está triste? Por que a gente está abatido? Olha aqui para mim, é só uma criança chorando, olha aqui para mim. Por que você está perguntando isso para a gente? E Jesus, interessante que Jesus poderia falar: não, eu sei o que aconteceu. Mas ele não falou isso. Ele falou: quais eventos? Muitas vezes quando você está diante de uma situação, o próprio Senhor te pergunta: e agora? O que você vai fazer? Sua resposta tem que ser sempre: Senhor, é o Senhor que faz, não sou eu. Senhor, eu tenho consciência e revelação que de mim mesmo eu não posso fazer nada, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Então eu creio que o Senhor Jesus estava checando a fé dos discípulos. Sabe o que é o mais interessante e extraordinário? Que eles não criam em Cristo. Sabe o que é o mais interessante e extraordinário? Caminharam com Jesus, mas não criam que Ele era o Cristo. Quer ver? Vamos ler. O que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta? Jesus era profeta? Estou dando a cola. Era ou não era? Mas ele era só profeta? Ele era o próprio Deus, o Cristo. Certa vez, Jesus chegou diante dos discípulos e perguntou: o que o povo diz a meu respeito? E os discípulos falaram: uns falam que você é Jeremias, outros falam que você é João Batista. João Batista já tinha até morrido. Esses que falavam que ele era João Batista acreditam até no Espiritismo. Então, alguns falaram várias coisas. Mas aí, Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Perguntou para quem, irmãos? Aos discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se levantou então Pedro. Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas esses dois discípulos aqui não tiveram a mesma revelação de Pedro. Quando eles foram falar com Jesus sem saber que era Jesus, eles responderam o quê? Tu és profeta. Jesus, o Nazareno, que era profeta, homem poderoso em obras. Jesus era só profeta? E olha só,
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Nós o que, irmãos? Esperávamos. Quem esperava não espera mais, não é verdade? Quer dizer que eles criam em Jesus? Não. Mas depois de tudo isso, já a o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam. Quem que fica surpreso? Quem não acredita. Tendo ido de madrugada ao túmulo, e vendo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, preste atenção aqui. Esses discípulos criam em Jesus? Não. Caminharam com Jesus, mas não criam em Jesus. E olha só o que está escrito em Lucas capítulo 24, verso 25. Então lhes disse Jesus. Vira para a pessoa que está ao seu lado aí, que você esqueceu dela, 1 minuto. Fala para ela. Então lhes disse Jesus. Ó nécios e lentos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Olha aqui para mim. O próprio Senhor Jesus fez 2 acusações a respeito dos discípulos. A primeira acusação é o quê? Nécios. O que é o nécio? O que essa palavra representa? O que representa essa palavra nécio? Nécios são aqueles que estão sofrendo por ignorância. Nécios são aqueles que ainda não entenderam, não tiveram revelação da palavra de Deus e estão sofrendo. Meu filho, em nome de Jesus, mulher de Deus, homem de Deus, em nome de Jesus, não sofra por ignorância. Não sofra. Sabe, aqueles que não tiveram revelação de quem Cristo estão sofrendo. Talvez o irmão que está ao seu lado está sofrendo por falta de revelação de quem Jesus é. Por isso o desafio a vocês, durante esse semestre que passou, foi conhecer Jesus, para que vocês não sofram. Sabe, eu desafio aqueles que ainda não fizeram o curso de maturidade, ou o seminário, para que não sofram mais, mas conheçam a Jesus. Conheçam a Jesus, se disponham a aprender dele e a conhecê-lo. Mas a outra acusação, a outra exortação que Jesus faz aqui, a segunda exortação é que, mesmo aqueles que têm conhecimento, os discípulos tinham conhecimento, irmãos? Sim, porque Jesus falou, olha, convém que eu morra, mas ao terceiro dia eu ressuscite. Eles ouviram isso da boca de Jesus, mas eles creram? Não creram. Eles olharam para aquela situação toda e falaram, nós estamos perdidos. Muito provavelmente eles estavam até fugindo de Jerusalém, com medo de serem também mortos. Mas olha só que interessante que Jesus diz. Vocês são tardios em crer. Então não é só conhecer. Tem que também fazer o quê? Crer. Fala para o irmão que está ao seu lado. Não seja lento. Não seja tardio em crer. Mas sabe o que é interessante? Olha a bondade de Cristo aqui, irmãos. Olha o amor de Cristo por eles, por mim e por você. Cristo identificou o problema? Identificou ou não identificou, irmãos? Identificou. E agora ele vai dar a solução. Da mesma maneira, se você está como esses discípulos, nécios, ignorantes, a palavra de Deus, e sem revelação de Cristo, demorando muito para acreditar no que ele diz, Cristo vai dar uma solução para você hoje. Amém? E olha só o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 24, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. O que Jesus começou aqui agora? Um seminário pastoral. Ele começou agora a ensinar a respeito dele. Desde qual livro, irmãos? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Esse é o primeiro livro que Moisés escreveu, Gênesis. Moisés escreveu 5 livros. Alguém, vocês assim que estudam um pouco a Bíblia,
Quais são esses 5 livros? Gênesis, Êxodo. Ok. Moisés escreveu esses 5 livros. Ele começou a explicar a respeito dele. Em quais livros? Nesses 5. Mas o nome de Jesus está escrito em algum desses livros, irmãos? Como que Jesus explicou a respeito dele nesses 5 livros? Irmãos, eu queria estar lá nessa cena agora, ouvindo os ensinamentos daquele que escreveu a Bíblia a respeito dele, ensinando os discípulos. Jesus começou a fazer um seminário aqui com os discípulos, irmãos. Eles fizeram um curso de maturidade. Eles fizeram um seminário aqui, caminhando com Jesus. Enquanto que Jesus ia caminhando, ele ia ensinando desde Gênesis e os profetas a respeito dele próprio. Poderoso, não é? Vocês não queriam estar lá, não? Aleluia. Eu fico pensando, como que Jesus começou a falar a respeito dele nesses livros? Jesus, ele começou a expor coisas concernentes a respeito dele. Sabe, todos os domingos aqui eu tenho procurado expor coisas a respeito de Jesus, para você e para mim. Sabe, talvez ainda você não crê, mas seus olhos estão abrindo a cada dia. Talvez ainda você não tenha a revelação ainda da mensagem da graça, da justiça e do favor de Deus sobre a sua vida. Mas continue ouvindo. Continue ouvindo a respeito do que Jesus fez por você. Sabe, Jesus começou a ensinar dentro de cada livro ali da Bíblia a respeito dele. Nada está na palavra de Deus por um acaso. Você sabia que nenhum nome está ali colocado por um acaso? Nenhuma vírgula está ali por um acaso. Ele deve ter mostrado figuras a respeito dele em cada livro. Sabe, que tremendo estudo bíblico foi aquele que Jesus fez com esses 2 discípulos. Posso imaginar a empolgação desses 2 discípulos, ouvindo Jesus, e detalhe, não sabia que era ele. Quando começaram a ouvir Jesus, eles provavelmente devem ter ouvido Jesus falar o seguinte: em Gênesis, fala da semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. Esse sou eu. Em outras palavras, esse é o Jesus que morreu na cruz. Sabe, ele deve ter começado a falar a respeito dele, a mostrar figuras a respeito dele em cada livro. Por exemplo, José. Já ouviram falar de José? Jesus deve ter falado a respeito de José, mostrando o caráter de José, apontando para Cristo. Quer ver um exemplo? José foi rejeitado pelos seus irmãos, não foi? Os irmãos dele o venderam. Jogaram ele no poço, depois o venderam. Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos, o quê? Judeus. Os judeus o rejeitou. José, ele foi aquele que trouxe o pão para aquele povo. Aquele povo ia morrer de fome. José aparece da parte de Deus e promove o quê? O pão, a comida, o trigo. Jesus é aquele que trouxe o pão da vida para nós. José se casou com uma mulher gentia. A igreja, na sua grande maioria, é formada por gentios. E nós somos a noiva de Cristo. Eu fico pensando, Jesus falando de José e manifestando Cristo nas palavras dele. Sabe, em cada livro, Jesus é manifestado. Eu fico pensando Jesus falando da Páscoa. Lembra quando o povo foi sair de Israel, foi sair do Egito? O povo de Israel foi sair do Egito. A última praga, a pior praga, teve um livramento. O livramento foi o quê? O Cordeiro de Deus. Que cordeiro é esse? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira os juízos da sua vida. Eu fico pensando, Jesus falando, o Cordeiro de Deus aqui é o próprio Cordeiro que Deus mandou para salvar a humanidade. Eu fico pensando quando o maná começou a cair do céu, lá em Êxodo. A Bíblia fala que o povo de Israel rejeitou o maná. Da mesma maneira, eles rejeitaram a Cristo. Mas o maná que eles rejeitaram foi salvação para nós. E hoje nós comemos o maná, que cai diariamente sobre as nossas vidas. Sabe, eu fico pensando, quando
Jesus foi explicar aquelas ofertas que acontecem no livro de Levítico. Alguém aqui já leu o livro de Levítico? Ou as páginas da Bíblia ficam grudadas nesse livro? Jesus está ali, irmãos. E ali fala a respeito de 5 ofertas. Vou te dar só um exemplo. Todo ano tinha que se sacrificar um cordeiro. Isso está escrito em Levítico. E esse cordeiro, depois de sacrificado, se pegava o peito e a coxa. O peito fala de afeto. A coxa fala de quê? Força. E o sumo sacerdote, ou o sacerdote que estava ali sacrificando, pegava o peito e movia para cima, fazendo esse movimento aqui. Imagina Jesus explicando isso aqui agora para os 2 discípulos, ok? Fazendo esse movimento aqui com o peito. Depois ele pegava a coxa e fazia esse movimento aqui para apresentar a oferta diante de Deus. Qual que é o movimento? O que ilustrou? Qual a imagem que saiu aqui agora? 1400 anos antes de ser inventada a cruz, tem a imagem da cruz aqui, ao apresentar uma oferta. Está no livro de Levíticos. Que extraordinário, Jesus está ali. A forma que ele vai morrer, como ele vai salvar a humanidade, como ele poderia salvar a humanidade. Você não fica com mais fome e sede para aprender de Deus, não? Está tudo ali, irmãos. Sabe? E a Bíblia fala que enquanto Jesus ia falando, o coração deles ia aquecendo. Por que o Senhor então não nos abriu os olhos na hora que encontrou com eles? Não seria mais fácil? Jesus aparece para eles ali no caminho de Emaús, e ele já, Senhor, é o Senhor. Por que Jesus já não fez isso imediatamente? Você já parou para perguntar um negócio desse? Por que será? Porque primeiro ele queria que eles ouvissem a respeito dele nas Escrituras. Para ver Jesus nas Escrituras, só assim depois então, que os olhos deles iriam se abrir. Sabe, eu te desafio a ver Jesus nas Escrituras. Porque só assim os seus olhos vão abrir depois. Mesmo eles estando caminhando juntos com Jesus, falando com Jesus, eles não viram Jesus. Mas Jesus está mostrando ele nas Escrituras. Impressionante, irmãos. A forma que Jesus ensina, a forma que Jesus expõe. Ele está ali ensinando a respeito dele, mas eles não veem. Porque ele quer que você o veja nas Escrituras. Tenha fome da palavra de Deus. Tenha sede da palavra de Deus. E veja Jesus nas Escrituras. Na medida que você vê Jesus, você vai tendo revelação. E você vai crescendo em graça e em verdade. Sabe, mas Jesus, quando acaba de expor as Escrituras, os olhos deles se abrem e eles veem Jesus. Na medida que você vai tendo revelação a cada dia nas Escrituras, os seus olhos vão se abrindo. Até o momento que você vai ver ele claramente, perfeitamente diante de você. Sabe, é como se Jesus dissesse: eu não quero que vocês tenham fé em me ver fisicamente, naturalmente. Eu quero que vocês tenham fé em me ver nas Escrituras. Porque a palavra é Espírito. E na medida que ela é ministrada, fé é gerada no seu coração. Vida é gerada para dentro de você, no seu espírito. Então qual que é a solução que Jesus deu para os nécios e para os lentos para crer? Estude a Bíblia. Se você reconhece que você é nécio, ignorante da palavra de Deus, e lento para crer, estude a Bíblia. Aprenda do Senhor. Veja Jesus na palavra. Em Lucas, capítulo 24, verso 32. Olha o que eles disseram um ao outro. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava? Quando nos expunha as Escrituras. Na medida que Jesus foi expondo as Escrituras e falando com os discípulos, o coração deles iam queimando. Na medida que você vai aprendendo de Cristo, seu coração vai queimando. Na medida que você vai ouvindo a respeito de Jesus nesse lugar, seu coração vai queimando. Quando Jesus é revelado nas Escrituras, nossos corações ardem por dentro. Sabe, Emaús significa o quê? Banhos quentes. E eles estavam indo para o caminho dos banhos
quentes. Mas na verdade eles encontraram a água da vida, trazendo o quê? Banhos quentes no coração deles. Quando Jesus expunha as escrituras aos discípulos, o coração deles ficava como se estivessem recebendo banhos quentes de água viva. Cada vez que Jesus é revelado nas escrituras para você, então, fé vem ao seu coração. Fé vem ao nosso coração. O que mais vem junto com a fé? Ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe por quê? Porque as boas notícias estão chegando a você hoje. Sabe, cada vez que você recebe boa notícia, você sai mais animado e com mais fé. É ou não é? Se eu chegar aqui e trazer só morte para você, você vai embora para casa e ficar no quarto deprimido. Mas se eu vier aqui falar da parte de Deus, as boas novas do Senhor, você vai sair daqui cheio de fé e de ousadia, sabendo que o Senhor já fez tudo por você, e você só tem que receber da sua parte na herança. Interessante que esse percurso tinha por volta de 7 quilômetros. E vamos supor que esse percurso de 7 quilômetros, tinham lá subidas, descidas. E vamos supor que em alguns momentos eles se cansassem e paravam um pouco. Alguém aqui já andou 10 quilômetros, na verdade? Quanto tempo deve gastar para andar 10 quilômetros? Normalmente, ok? Não é correndo, não. A pé. Umas 2 horas. Vamos supor que tinha montanhas, declives. Vamos por 4 horas. Em 4 horas, Jesus expôs a palavra inteira para os discípulos, mostrando ele em cada livro, para alimentar a fé, produzir ânimo e fazer com que eles saíssem dali, correndo para contar para os outros discípulos. Em 4 horas. Vocês ficaram aí 6 meses ouvindo. Vocês vêm aqui todo domingo ouvir. Jesus fez em 4 horas. Aproximadamente 4 horas. Sabe? Que haja no seu coração fome para ver Jesus em cada livro. Que haja no seu coração sede para beber de Jesus em cada livro. Para comer de Jesus em cada livro. Olha só o que aconteceu depois dessa caminhada. No final, a Bíblia fala que eles têm a revelação de Cristo. E algo sobrenatural acontece. Depois de você caminhar 10 quilômetros, você vai estar o quê? Se você nunca caminhou 10 quilômetros, você vai estar sem nem você chega no final. Mas vamos supor que você tem aí 30 minutos de caminhada por dia, tem um preparo físico mais ou menos. Você caminha 10 quilômetros, no final você vai estar o quê? Cansado. A Bíblia fala que quando eles tiveram revelação de Jesus, depois de Jesus expor as escrituras para eles, eles tiveram revelação de Jesus. A Bíblia diz que eles saíram correndo e andaram mais quantos quilômetros agora para voltar? Mais 10. 20 quilômetros num dia para encontrar os discípulos e anunciar que eles tinham visto Jesus. Eu posso crer então que aconteceu algo sobrenatural no corpo deles fisicamente. Eu posso crer então que quando eles tiveram revelação de Jesus, até no corpo natural deles mudou alguma coisa. Quando você tem revelação de Jesus, o seu corpo é sarado, é curado, você tem vigor. Sabe? O que você precisa? Tudo está nele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Sabe, na medida que você tem revelação de Cristo, no seu corpo físico vai havendo cura, transformação. Talvez você está lá com alguma enfermidade, essa enfermidade vai sendo curada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você tem, quando cai a ficha, tem a revelação, a palavra rema vem ao seu coração, até cura brota dentro de você. Até vigor brota dentro de você. As bênçãos de Abraão vêm sobre a sua vida. Você não vê Abraão doente. Você vê o Abraão com 80, 90 anos, 100 anos, com vigor. As bênçãos de Abraão vêm sobre a sua vida. Só quem crê diz amém. Quando você ouve então de Jesus, algo no seu corpo acontece. Vida de ressurreição se manifesta. Atos capítulo 14, verso 8, a Bíblia diz a respeito disso. O
O apóstolo Paulo está pregando. E o que você acha que ele está pregando? Qual mensagem que você acha que ele está pregando? A respeito de Jesus. A respeito da salvação em Jesus. A respeito da graça de Jesus. A respeito do favor de Cristo. E a Bíblia diz o seguinte, que em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele já tinha andado alguma vez, irmãos? Jamais. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Vocês estão me ouvindo pregar? Por um acaso, eu sou Paulo também. Quando fixando os seus olhos nele e percebendo que o homem tinha o quê? Fé. Esse homem aqui era tardio para crer? Não, ele tinha fé. Para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Quando ouvimos a respeito de Jesus e temos a revelação dele, fé vem ao seu coração. E na medida que fé vem ao seu coração, bênçãos de Deus são liberadas sobre a sua vida. Por isso, nessa manhã, eu declaro em nome de Jesus Cristo que bênçãos estão sendo liberadas sobre a sua vida. Não importa a necessidade que seja, não importa o problema que seja, não importa o tamanho do problema, nem o quanto que é difícil demais. Bênçãos estão sendo agora liberadas sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre o seu corpo físico, sobre as suas finanças, sobre cada área da sua vida, porque aqui nós ouvimos a palavra de Deus e a confirmação são as bênçãos que ela traz com as boas novas que vêm através de Jesus sobre nós. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Não acabou o culto ainda não, ok? Nós só vamos ministrar aqui para fechar a palavra. E nós vamos dar continuidade à formatura. Vai ser rapidamente. Mas eu queria que nessa manhã, se você crê nas boas novas de Jesus, eu gostaria que projetasse Isaías 61. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A primeira coisa que Jesus fez foi pregar boas novas. A primeira coisa que Jesus faz é trazer boas novas sobre a sua vida. Se vocês ouviram boas novas nessa manhã, dá um glória a Deus. Mas olha só o que mais a palavra de Deus diz. Trazer boas novas aos quebrantados de coração. Ele me enviou a curar. Quantos precisam de cura aqui nessa manhã? Seja ela no seu corpo físico, seja ela nas suas emoções, seja onde for. Depois de ouvir boas novas, a próxima coisa que Jesus faz é curar. Curar. Curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos. Tem alguém preso em alguma área na sua vida? Hoje é dia de proclamar libertação sobre a sua vida. Você está preso em algum vício? Está preso em algum relacionamento, você não consegue sair dele, e esse relacionamento não é da parte de Deus para você? Você está preso em alguma área financeira? Hoje é dia de proclamar libertação sobre a sua vida. Sabe? Continuando. E pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa, que é também uma boa nova. Hoje nós não vivemos debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Hoje nós não vivemos no Antigo Testamento, hoje nós vivemos no Novo Testamento. Esse é o ano aceitável do Senhor sobre a sua vida. É a nova dispensação, a dispensação da graça, da nova aliança. Essa dispensação está sobre mim e sobre você. Nós estamos vivendo no ano aceitável do Senhor. Eu estou aqui para proclamar isso para você. Esse é o ano aceitável do Senhor, que está acontecendo essas coisas. E olha a última coisa. Cadê próximo? Não, está aqui. Volta, versículo 2.
Pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aí as pessoas olham para isso aqui e falam: Deus está irado comigo. Mas deixa eu te contar a boa nova novamente. O dia da vingança do nosso Deus aconteceu lá na cruz do Calvário. Ele cometeu a vingança que era necessária para que eu e você pudéssemos ser salvos e reconciliados com Ele. Jesus veio então para proclamar as boas novas e apregoar o ano aceitável do Senhor e promover a vingança do nosso Deus através dele na cruz, para que todas essas bênçãos viessem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você crê nisso, então feche seus olhos agora. Eu não sei em qual área da sua vida você precisa de algo da parte de Deus, mas o que eu sei é que a especialidade de Jesus é pregar boas novas, é trazer libertação aos cativos, é curar os enfermos, é proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa é a especialidade de Cristo. E na medida que você vai tendo revelação dele, essas coisas vão se tornando parte da sua vida. Essas coisas vão crescendo na sua vida. Você vai avançando, vai deixando de tomar o leitinho e vai comendo comida sólida, vivendo na esperança que é Cristo, experimentando a bondade de Deus em cada área da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós declaramos e proclamamos nesse lugar que o Espírito do Senhor Deus está sobre as nossas vidas, está em nossas vidas, e nós nos levantamos nesse lugar para proclamar boas novas, para trazer libertação aos cativos, Pai, para libertar os algemados, para curar os enfermos, para libertar os enfermos, Senhor Jesus, de cadeias, de enfermidade. Nós declaramos que nesse lugar a cura, a salvação, a restauração, a bondade do Senhor sendo proclamada, a boas novas sendo anunciada, e a fé vem ao coração dos meus irmãos para crer nos milagres, nos sinais e nos prodígios. Que vocês experimentem nessa manhã da bondade de Deus revelada em Cristo Jesus naquela cruz, porque ali aconteceu o juízo de Deus, para que houvesse então o ano aceitável do Senhor sobre nós. Aleluia, aleluia. Vamos ministrar uma canção antes de continuarmos? No início eras a palavra, no início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome